estamos na 5ª aula da Jornada da Longevidade. Hoje nós vamos conversar sobre quais são os melhores exercícios físicos para você alcançar a longevidade, né? Tão sonhada longevidade. Viver mais tempo com muito mais saúde, que é a minha proposta para vocês, tá? Mas a gente não vai, eu vou falar sobre esses 2 exercícios simples. Vocês vão entender que não é necessário, assim, disponibilizar muito tempo, não é necessário fazer muita coisa. É possível, com uma limitação de tempo, você fazer o que é necessário para você ter saúde. Porque muitas vezes quando a gente fala, né, os idosos imaginam que tem que fazer muita coisa, tem que ter muito tempo, tem que gastar muito dinheiro, e não precisa de nada disso para você conseguir ter saúde, para você conseguir renovar as suas células. Mas antes de falar quais são esses exercícios, óbvio que eu vou falar os benefícios dos exercícios físicos, né? Em termos gerais, claro que a gente sabe, né, como eu vim falando ao longo dessa jornada, que os exercícios ajudam nessa renovação celular, mas ajudam em muitas outras coisas que estão relacionadas a isso. Então eu vou estar citando algumas coisas para vocês. O ponto que vocês já sabem, em geral também, é que os exercícios físicos eles vão aumentar os nossos telômeros, né? E vão trazer, então, uma estabilização que é necessária para a gente evitar o envelhecimento precoce. Tudo isso, né, eu já falei para vocês aí nas primeiras lives. Mas o que eu quero que vocês tenham consciência hoje é que não é necessário fazer nada extremo, nada extremamente desgastante, cansativo, não. A gente tem que fazer alguns esforços, né, por meio dos exercícios físicos, mas é algo que você vai conseguir fazer, tá bom? Então fique tranquilo enquanto a isso. E falando em relação já aos benefícios, né, dos exercícios físicos, o primeiro deles é que, medida que a gente envelhece, né? E não só o envelhecimento, mas nossa alimentação e outras coisas que a gente conversou até aqui, não vou retomar todas. Às vezes a gente causa, tanto o processo de envelhecimento causa, né, uma inflamação no nosso corpo, quanto também muitas outras coisas que a gente faz vão trazer essa inflamação e muitas vezes vão trazer também esse estresse oxidativo, que vai trazer um envelhecimento celular, tá? E aí o exercício físico, ele vai diminuir e vai evitar essa inflamação do nosso corpo, vai evitar, vai conseguir, vai fazer com que a gente consiga produzir antioxidantes que a gente produz não só por meio da nossa alimentação, mas o nosso próprio corpo também, à medida que a gente faz exercícios físicos, né? Esses antioxidantes aí vão trazer mais saúde pra gente, vão trazer longevidade, mas tem algo muito interessante que é o seguinte, eu já falei em algumas lives, eu acho que na primeira live também da Jornada da Longevidade, eu falei para vocês sobre imunossenescência. O que é imunossenescência? Quando a gente envelhece, há um aumento de citocinas inflamatórias, né? São proteínas que vão produzir substâncias que vão estar inflamando o nosso corpo. Então a gente tem um aumento dessas citocinas inflamatórias no nosso organismo. Com isso, o que vai acontecer? O nosso sistema imunológico ele não vai conseguir funcionar a todo vapor. Se o nosso sistema imunológico não funciona a todo vapor, o que acontece? O idoso ele fica mais suscetível a ter várias doenças, né? E aí, justamente, o exercício físico vem trazer um benefício porque ele vai empurrar essa imunossenescência mais para frente. Então, assim, todos nós, né, vai chegar um ponto do nosso processo de envelhecimento que nós vamos ter mais células envelhecidas, que o nosso corpo vai estar numa condição mais inflamatória. Mas é possível a gente jogar isso mais para frente possível, sabe? Para os 80, para os 90, para os 100 anos, é possível a gente prorrogar. E os exercícios físicos, né, são um dos pontos, uma das ferramentas que vão ajudar a gente a jogar essa imunossenescência lá para frente, ou seja, vão nos ajudar a fortalecer o nosso sistema imunológico, a evitar que o nosso sistema imunológico tenha essa queda que acontece normalmente com o processo de envelhecimento, mas que vem acontecendo inclusive com pessoas mais jovens, por conta dos hábitos de vida, né? Os hábitos de alimentação, que eu sempre cito aqui para vocês, o estresse, inclusive é muito comum entre pessoas jovens também, né? Então, o exercício físico ele vai jogar essa imunossenescência lá para frente, e aí a gente vai ter um sistema imunológico mais forte. É por isso, por exemplo, quando a gente fala de imunossenescência, um exemplo para vocês, né? Tem pessoas idosas, não só pessoas idosas, mas principalmente pessoas idosas que quando tomam vacina da gripe ou tomam vacina para pneumonia, muitas vezes elas têm os sintomas, né, da gripe, têm sintomas, né, de pneumonia também, às vezes não evolui para pneumonia, mas tem sintomas de resfriado, né, sintomas de gripe. Por quê? Porque o organismo delas, né, dessas pessoas
tem muitas citocinas inflamatórias, né? Esse idoso, ele já está num processo de envelhecimento mais acelerado. Então, o organismo dele está tão envelhecido que a vacina já não funciona como deveria funcionar. E aí, ele deveria, na verdade, ser protegido, mas ele acaba tendo sintomas aí de gripes e de resfriado, porque o sistema imunológico dele não responde às vacinas como deveria responder. Tá aí um dos pontos, né, porque que é importante a gente, então, estar cuidando do nosso sistema imunológico, inclusive para a vacina funcionar, que é coisa que muita gente não fala, né? E aí, mas claro, além dessa questão, né, do nosso sistema imunológico, a gente sabe que quem se exercita vive por muito mais tempo, são pessoas mais calmas, eu vou falar para vocês também por quê, e são pessoas mais magras. Por quê? Quando você faz exercício físico, você diminui a resistência à insulina, né? A resistência à insulina, que vai trazer uma inflamação para o nosso corpo, vai trazer toda uma dificuldade para as nossas células conseguirem colocar a glicose para dentro, e aí essa glicose fica ali na nossa corrente sanguínea e traz várias doenças pra gente. Não só diabetes, né? Que a gente acha que resistência à insulina só causa diabetes. Não, tem várias outras doenças também. Inclusive, aquele abdômen protuberante, aquele abdômen gordo, né? Volumoso, aquela gordura ali abdominal, está relacionada também à resistência à insulina. E aí, quando você faz exercício físico, você diminui essa resistência à insulina. Então, você já tem um benefício maravilhoso. Mas, além disso, você também diminui suas chances de ter hipertensão. Se você já tem hipertensão, você vai conseguir normalizar. Claro, se você não estiver numa situação muito... de que forma que eu posso dizer para vocês, muito avançada, né? Uma situação muito avançada da doença. Aí você vai conseguir melhorar os seus padrões, né? Diminuir, mas talvez não consiga sair do quadro de hipertensão. Mas certamente você vai diminuir ali os seus níveis pressóricos. Mas se você está ali, por exemplo, você é um idoso que fica ali com a pressão 16 por 12 e tal, você consegue voltar à normalidade fazendo exercício físico, tá? E você vai observar isso. A mesma coisa acontece com quem é diabético, começa a fazer exercícios físicos, muda a alimentação e aí percebe que vai tendo hipoglicemia. Por quê? Porque diminui a resistência à insulina, então as células começam a aceitar melhor a glicose, né, dentro das células, e aí não há necessidade de tanta medicação. Como a pessoa muitas vezes continua com a mesma medicação, aí acaba tendo hipoglicemia. Mas é possível você observar no seu próprio corpo esses benefícios, né, do exercício físico. Além disso, diminui as chances também de você sofrer AVC, mesmo se você já é diabético ou já é hipertenso. Você diminui drasticamente as suas chances de ter AVC. Por que eu falei isso? Porque diabético, hipertenso, né, pessoas com síndromes metabólicas, com a síndrome metabólica, essas pessoas têm mais chance de sofrer com AVC lá na frente. Se você faz exercícios físicos, você diminui essas possibilidades, né? Além disso, também diminui as chances de você sofrer com depressão. E não só de sofrer com depressão, mas te ajuda a tratar a depressão também, como eu falei na live anterior para vocês. Além disso, aumenta também o fluxo sanguíneo entre coração e cérebro, né? Lembram vocês que em todas as minhas lives, quando eu falo sobre demências, problemas cardíacos, eu sempre falo para vocês, olha, demências e problemas cardíacos têm uma relação direta. Por quê? Se o seu coração não funciona bem, não bombeia bem, não chega sangue, não chega oxigênio no seu cérebro, você fica mais suscetível a ter uma demência, não só Alzheimer, mas outras demências também. Então, você precisa que esse fluxo sanguíneo esteja funcionando, né, a todo vapor. O exercício físico vai ajudar nisso, vai ajudar a ter esse fluxo sanguíneo funcionando. Normalmente isso vai beneficiar não só o seu coração, mas vai beneficiar o seu cérebro também. Inclusive é um dos fatores que não só te ajuda a evitar demências, mas te ajuda na questão da depressão também, justamente por isso. Por esse fluxo sanguíneo, essa oxigenação do seu cérebro também. Outro ponto super interessante é que exercício físico fortalece os ossos, fortalece os músculos. A gente sabe que à medida que a gente envelhece, nossos ossos ficam mais fracos. A gente tem uma perda de massa muscular que é natural, tá? Mas é possível também jogar lá pra frente essa perda de massa muscular, essa perda óssea. Quanto mais pra frente a gente jogar, melhor, né? Quem fez o curso de introdução à gerontologia também aprendeu um pouco sobre isso, quais são os objetivos da gerontologia. Um dos objetivos é esse, trazer qualidade de vida do idoso e jogar essa vida sem qualidade, vamos dizer assim, né? Ou essas perdas naturais mais para frente, tá? Quanto mais velho você tiver a perda, melhor.
Então, é manter o seu tempo, os seus anos com saúde pelo maior tempo possível, tá? Além disso, quando você faz exercício, tem algo muito interessante, principalmente se você está agora com depressão, se você está agora sofrendo com ansiedade, com estresse. Por quê? Quando você produz exercício físico, quando você faz exercícios físicos, né, o seu organismo ele não produz mais tanto cortisol, que a gente já aprendeu nas lives anteriores, que é um hormônio que está relacionado ao estresse. Então, se você tem estresse crônico, tem depressão, tem ansiedade, aí você fala assim, mas eu tenho depressão, tenho ansiedade, não tenho vontade de me exercitar. Você é o mais beneficiado, a mais beneficiada em relação aos exercícios físicos. Por quê? Porque você vai começar a fazer exercício físico, você vai produzir menos cortisol. Então, o seu volume de estresse, vamos dizer assim, vai diminuir. Então, queira você ou não, você deve fazer exercício físico, porque o cortisol você já não vai produzir no mesmo nível, tá? Outra questão super interessante também, lembra que eu falei pra vocês que quando a gente faz jejum, quando a gente fica mais de 12 horas sem se alimentar, e se a gente consegue progredir isso para 14, para 16, para 18, algumas vezes na semana, ou pelo menos uma vez na semana, a gente faz uma reciclagem celular que vai fazer com que a gente rejuvenesça, né? Não só o jejum faz isso, mas exercícios físicos também. Então, a partir de determinada fase dos exercícios, e principalmente os exercícios que eu vou falar hoje, eles vão te ajudar a fazer essa reciclagem das suas células, né? Que é o que a gente chama de autofagia, que é quando as células, nossas células, elas vão se reciclando. Então, a gente vai envelhecendo, e não só envelhecendo, mas todo o nosso estilo de vida vai causando danos às nossas células, e aí quando você faz jejum, ou também quando você faz exercícios físicos, você vai estimular as suas células a se reciclarem, tá? Então elas vão reparando os danos ali que vão ocorrendo em nível celular, vão se reciclando e vão se renovando. Mas não só elas vão se renovando. Por exemplo, né? Se as suas células já estiverem muito danificadas, você faz exercícios físicos, o que vai acontecer? O seu corpo vai causar um processo que a gente chama que é apoptose. O que é apoptose? É a morte celular. Ah, Juliana, mas a morte, vai acontecer morte celular, então eu vou, como na doença de Alzheimer? Não, é uma outra situação que a gente está falando aqui. Inclusive, quem tem Alzheimer se beneficia disso, né? Lá no Alzheimer a gente tem a morte dos neurônios, né? Que são células também. Mas aqui a gente está falando o seguinte, você tem células danificadas, e essas células elas não têm mais possibilidade de reparação. O que seu organismo vai fazer? Ele vai causar uma morte, as próprias células elas vão se matar, elas vão morrer, e aí vão surgindo novas células, tá? Então, antigamente, inclusive, a gente achava que até os nossos neurônios, né? Que uma vez que os nossos neurônios morreram, e nós estamos idosos, né? Que a gente não tinha possibilidade de produzir novos neurônios. Hoje em dia a gente já sabe que não, tá? A gente continua tendo esse processo aí de renovação, inclusive nas células do nosso cérebro. Então a gente tem essa reciclagem, a gente tem essa apoptose também, tudo isso vai trazer um rejuvenescimento celular. Além disso, também a gente sempre fala assim que os exercícios físicos, eles são um treinamento de resiliência das nossas células. Por quê, né? Porque primeiro, quando a gente não quer fazer exercício físico e a gente faz, é quando a gente tem os maiores benefícios. É a mesma coisa quando você está passando por uma situação difícil, você não quer enfrentar. Mas quando você enfrenta a situação, você fica mais forte, não é verdade? Claro, né? Quem utiliza as situações para aprender, né, gente? Sempre assim. Então, se você faz exercício físico, mesmo sem vontade, mesmo sem querer, mesmo triste, né? Mesmo, não importa o seu estado mais negativo possível, você vai criando uma resistência que vai te tornando mais forte. Aos poucos, esses exercícios físicos vão se tornando um hábito, e quando você observar, você já faz exercício físico, você pelo menos aquele padrão ali, você já consegue. E já se tornou um hábito para você, e depois você vai se desafiando, né? E o processo vai se tornando mais fácil para você. Além disso, também o exercício físico melhora o nosso estado de espírito. Então, por exemplo, você está muito depressivo agora, está muito estressado, tá? E aí você faz um dos exercícios físicos que eu vou te falar. Os benefícios em termos de bem-estar psicológico, bem-estar emocional, vão durar aí pelo menos 3 horas. Então, você vai lá, faz exercício físico, não está com vontade, ok.
Mas quando você termina, você tem uma sensação de bem-estar que vai durar aí por volta de 3 horas. Se você torna o hábito, torna o exercício físico um hábito frequente, permanentemente, né? O que vai acontecer com você? Provavelmente você vai ter um estado de espírito, né? Não é nem provavelmente, isso vai acontecer com você. Você vai ter um estado de espírito mais leve, mais tranquilo. Porque todos os dias você está ali fazendo exercício, todo dia você vai estar produzindo hormônios do bem-estar, todos os dias você vai estar reciclando as suas células, todos os dias você se exercitando, você vai produzir menos cortisol, então você vai ter um estado de espírito melhor, mais alegria, mais paz, mais tranquilidade, tá? E aí, então, assim, a gente sempre diz que exercício físico, ele é, assim, essencial. Se você é depressivo, se você está depressivo, né, está ansioso, está com algum quadro emocional, você deve se exercitar. Ah, Juliana, mas eu não estou com nenhum quadro emocional desses. Não importa, tem que se exercitar. Ah, mas eu tô magra, eu não tô gorda. Exercício físico não é para você emagrecer, tá? Exercício físico ajuda. Uma das últimas funções do exercício físico, principalmente para idoso, é a questão do emagrecimento, tá? Beneficia sim, mas em termos de emagrecimento, eu diria para vocês que o principal seria alimentação, tá? Agora, quando a gente fala de exercício físico, principalmente para idoso, a gente fala da importância porque você vai jogar, como eu falei, todas essas chances de você sofrer com múltiplas doenças, você vai jogar tudo isso mais para frente. Além disso, você ganha em termos de flexibilidade, você ganha em termos de densidade óssea, de massa muscular, de equilíbrio, de coordenação motora. Então, você pode estar magro, você pode, não tô com depressão, não tô com ansiedade, não tô com nada, mas você tem que fazer exercício físico. Isso é o benéfico para você. Então, se é benéfico para criança, para adolescente, para adulto, imagina para o idoso, né? Que já está mais suscetível a sofrer com várias doenças, que já está suscetível a ter perda de massa muscular e etc. Tudo que eu citei para vocês. Então, tem que fazer exercício físico se você quiser manter a sua saúde por mais tempo, é claro, né? E aí, eu vou falar para vocês quais são os 2 exercícios agora, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, sempre é bom variar. Esses 2 exercícios físicos são os que comprovadamente vão ajudar você de todos os exercícios físicos, os que mais te ajudam a prevenir as principais doenças que ocorrem no processo de envelhecimento. Então, são esses exercícios que comprovadamente vão te ajudar, por exemplo, a prevenir o Alzheimer. Quem fez treinamento SOS Alzheimer vai lembrar do que eu vou ensinar agora, sobre exercícios físicos, né? E aí, todos os 2, eles ajudam. Prevenir Alzheimer, doenças cardíacas, prevenir diabetes, hipertensão. Então, são os exercícios que eu diria, assim, os mais fortes. Lembra quando eu disse para vocês lá na live, na minha página, a gente vai conversar muito sobre isso aqui semana que vem, sobre alimentação, que eu falei assim, olha, a gente tem várias verduras. As principais, né, o grupo principal são dos crucíferos. Lembra que eu falei isso para vocês? Falei do brócolis, né, couve-flor, couve, e aí eu falei, se vocês tiverem que escolher, escolham os crucíferos. É a mesma coisa exercício físico. Vocês podem fazer vários e é muito bom que vocês façam essa variação, tá? Agora, os principais são os que eu vou falar. Além deles, é muito legal que vocês façam musculação, tá? Por que a musculação é importante para o idoso? Porque o idoso tem perda de massa muscular. Então, os exercícios que eu vou falar vão te ajudar em flexibilidade, mas vão te ajudar principalmente a prevenir as doenças do envelhecimento, tá? Agora, vocês precisam não só deles, mas vocês precisam fazer musculação também. Musculação vai trazer esse fortalecimento, vai trazer esse aumento de massa muscular, vai diminuir a perda de massa muscular. Então, é importante que vocês escolham um desses 2 exercícios que eu vou falar e façam musculação. Ah, Juliana, não gosto de fazer exercício. Gente, vou falar uma coisa assim pra vocês de coração, tá? Eu fico muito triste quando eu vejo, assim, quando é idoso, e aí o idoso fala assim pra mim, mas eu não vou fazer porque eu não gosto. Eu entendo, por exemplo, que a Júlia, que é a minha filha, né, que tem 10 anos, que ela olha pra mim e ela fala assim, mamãe, eu não vou fazer porque eu não gosto. E aí eu vou entender, mas eu vou olhar pra Júlia e falar, Júlia, olha só, uma lição da vida, querendo ou não, você tem que fazer. Aos poucos ela vai entender que na vida a gente tem que fazer mesmo aquilo que a gente não quer. Mas eu não consigo processar, tá? Quando é um idoso, eu não consigo, falo brincando, né, gente? Mas assim, quando é uma pessoa idosa que fala assim, mas eu não gosto.
Porque assim, um dos pontos do nosso amadurecimento é a gente entender que a vida nem sempre a gente vai fazer só aquilo que a gente gosta, né? Às vezes a gente tem que fazer aquilo que a gente não gosta também. Por quê? Porque é necessário. Então, assim, não cabe a você, idoso, claro, é uma escolha sua, mas assim, não cabe a você, se você está na comunidade, é porque você quer saúde, ao contrário lá dos 6 mil seguidores que eu tenho, que não estão aqui, talvez uns queiram saúde, talvez uns estejam pensando se querem entrar na comunidade, uns estão na dúvida se vale a pena pagar, né? Cada um, enfim. Mas certamente aqueles que estão lá não têm o desejo que vocês têm de ter saúde, correto? Né? Porque pagar R$29,90 por mês e falar, claro que tem pessoas que têm dificuldade, mas assim, sua maioria, a maioria das pessoas que estão ali conseguiriam estar aqui, pagar R$29,90 por mês e estar aqui. Mas elas não optaram, não fizeram não tiveram a mesma determinação que vocês estão construindo um caminho de saúde. Então, eu acredito que se você está aqui é porque você quer saúde, correto? Você quer, senão você não estaria aqui. Então, eu acho que não cabe a você falar assim, mas eu não gosto, então eu não vou fazer. Porque tem coisas que a gente tem que fazer, querendo ou não, porque nós não somos crianças, não é verdade? Nós somos adultos. Então, não cabe a gente, eu faço só o que eu quero. Isso é coisa infantil, isso é coisa de criança. Então, nem cabe mais esse discurso pra gente, correto? Vocês concordam? Então, assim, musculação, o idoso tem que fazer, tá? Pelo menos 2 vezes na semana, ao menos 2 vezes na semana. As academias hoje são muito baratas, tem academia popular, tá? Se for muito difícil para você, você pode, por exemplo, fazer um mês de academia, 1, 2 meses, né? Guarda um dinheirinho, faz 1, 2, 3 meses de academia, pede o professor para te ensinar a fazer um trabalho com peso, né? Um trabalho com halter, e aí você compra, faz em casa. Mas, assim, tente se organizar de alguma forma para você fazer musculação, tá bom? Se não conseguir, eu não consigo pagar a academia todo mês. Tente ficar um tempo na academia, junta um dinheiro, fica um tempo, depois vai fazendo em casa, progredindo em casa. Mas só que é muito complicado para idoso isso, gente. Por quê? Sendo bem sincero, tá? Porque a nossa tendência, por exemplo, eu treino há muito tempo. E ainda treinando há muito tempo, às vezes eu faço exercícios físicos, né? Que acaba fazendo a postura errada. Na pandemia, por exemplo, agora na pandemia aconteceu isso comigo, né? Eu comprei peso, inclusive divulguei aqui no Instagram que estava fazendo, e no primeiro mês eu tive que parar de fazer sozinha, porque eu comecei a sentir algumas dores e eu vi que eu estava fazendo a postura errada. Então, isso eu já malho há 5 anos, né? 5, 7 anos. Imagina vocês, talvez, que nunca malharam. Então, o interessante, sendo bem sincera, é que faça musculação na academia, tá? A Liliana perguntou, as academias na praça servem? Servem. Academias na praça, procure saber no seu município, porque muitos municípios têm nos centros de referência, tem centros de referência para idoso, centros de convivência para idoso. Hoje em dia é muito comum nos municípios você encontrar esse ginástica, né? E aí ginástica também faz um trabalho com peso muito semelhante também à musculação. Então procure saber se no seu município realmente não tem, antes de você falar assim, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro, tá? Procure fazer. Muita gente às vezes fala assim, como a Lucimara colocou aqui agora, né? A idosa que ela cuida falou que agora que ela não fazia quando ela era nova, agora então para que ela vai fazer? Por quê? Porque as pessoas fazem uma relação de exercício físico com estética. Inclusive eu, por exemplo, eu sempre posto nas minhas redes sociais, né, pessoais, exercício físico. Às vezes as pessoas interpretam mal, porque acham que é um exibicionismo. Quando, na verdade, eu estou querendo dizer que a gente produz um envelhecimento saudável na juventude, tá? E aí, o que acontece? Muitas vezes as pessoas fazem essa relação de exercício físico com estética. Aí, quando elas envelhecem, elas falam assim, bom, esteticamente eu estou envelhecida, então para que eu vou fazer exercício físico? Mas elas não entendem que se elas fizerem exercícios físicos, os exercícios físicos vão prevenir demência, vão prevenir doenças cardiovasculares e todas as que eu falei, tá? Então, se você é idoso, aí mesmo é que você deve fazer. Eu tenho 80 anos. Tem que fazer. Eu tenho 85, nunca fiz. Vai fazer. Com um profissional capacitado, claro, né? De preferência, um profissional que tenha uma especialização em gerontologia, que tenha uma experiência, ao menos, né, com pessoas idosas, mas, em geral, um professor de educação física comum também manja bem aí de trabalho com pessoas idosas, tá? Mas, de preferência, um especialista. Eu vou citar os 2 exercícios e aí vou lendo as perguntas de vocês. Se vocês quiserem, já podem ir colocando as perguntas, tá bom? Então, quais são esses exercícios? Qualquer um desses 2,
qual que é a indicação comprovada cientificamente? Que vocês façam ao menos 3 vezes na semana por 45 minutos, tá? Então, o que você precisa para você envelhecer e que vai te envelhecer com saúde, ter longevidade, prevenir essas doenças que eu falei, estabilizar a sua situação de saúde? O que você precisa? Pelo menos em termos de exercícios. 3 vezes na semana, você tem 7 dias, gente. 7 dias, por favor. Você precisa de 3 para fazer exercício. Quanto tempo? 2 horas, 3 horas? Não, 45 minutos. Então, como eu falei no início da live, você só precisa de 3 dias na semana, 45 minutos. Não é possível que você tendo 24 horas por dia, você não consegue se organizar para 3 vezes na semana fazer exercício físico. Então, é questão de prioridade, gente. Desculpe prioridade, tá? Eu lembro que até ano passado eu trabalhava em 4 cidades, estudava fora, em um mundo de coisas, mas eu fazia exercício físico. Então, sempre dá se for sua prioridade, tá? E aí, vamos lá. Qual é o primeiro exercício físico? Exercício cardiovascular moderado. Exercício cardiovascular moderado é o quê? Você pode iniciar com uma caminhada, mas tem que ser uma caminhada rápida. Rápida não, moderada, né, gente? Tem leve, moderada e rápida, tá? Vamos pensar assim. E aí, o cardiovascular moderado pode ser uma caminhada moderada, pode ser uma corrida moderada, ou pode ser, por exemplo, bike moderada, tá? Você fazer ciclismo, ou fazer spinning na academia, ou você andar de bicicleta no ritmo moderado. E aí você vai manter isso por 45 minutos. Então, por exemplo, eu nunca caminhei. Você, claro, vai começar um tempo caminhando leve, aí depois você vai jogar isso para uma intensidade maior. Então, ao invés de você correr, caminhar, igual as pessoas andam conversando, você vai caminhar num ritmo moderado, tá? Um ritmo que você vai sentir que você está fazendo um esforço, mas você consegue conversar, entende? Então, a dica é essa para exercício moderado. Você sente um cansaço, mas você consegue conversar. Se você não consegue conversar, é porque você já está fazendo muito rápido, tá? Então, não é o nosso ideal aqui. O moderado já tá bom para você. Só que você tem que manter isso por 45 minutos. Então, se você nunca fez exercícios físicos, você vai começar a fazer e aí você vai ver, vai observar isso. Você vai caminhando leve, vai aumentando, você vai observando o ponto em que você caminha rápido, tá? Rápido, sempre vai isso na cabeça, que você caminha de uma forma que você esteja um pouco ofegante, mas você esteja conversando. Isso é moderado. Aí você vai manter isso por 45 minutos. 45 minutos, tá? 3 vezes na semana, caminhada moderada ou corrida moderada, ou você andar de bicicleta moderado. Pode ser na esteira, por exemplo, caminhada na esteira da academia. Pode ser 45 minutos na bike da academia. 45 minutos, 3 vezes na semana, moderado, velocidade moderada. A outra opção, que é a segunda opção, que é a que mais vai te ajudar em termos, por exemplo, as duas têm o mesmo benefício em termos de forma geral, né, de todas essas doenças que eu falei, de prevenção de todos esses problemas, mas o que eu vou falar agora, ele tem um adicional, que em termos de prevenção do Alzheimer, por exemplo, é o tipo de exercício que mais vai te beneficiar, que é o HIIT, tá? Que é o treino intervalado de alta velocidade. Você também vai fazer esse treino por 45 minutos, 3 vezes na semana. Vai optar, tá? Ou ele ou o cardiovascular. O HIIT é o seguinte, você vai correr, caminhar ou pedalar num ritmo lento e depois num ritmo mais forte. Num ritmo lento, depois num ritmo mais forte. Então, como que a gente faz o HIIT utilizando esses 45 minutos? Você vai caminhar por 10 minutos. Tá lá, começou, vai fazer um aquecimento, 10 minutos, né? Depois, o que você vai fazer? Vai caminhar 3 minutos, correr 3 minutos no seu máximo. Caminhar 3 minutos lentamente, correr 3 minutos no seu máximo, tá? Aí você vai repetir essa sequência 3, 3, 4 vezes. Então, aqueceu 10 minutos, aí corre 3, caminha 3, corre 3, caminha 3, corre 3, caminha 3, corre 3, caminha 3. Pronto, 4 vezes. Fez isso 4 vezes, vai 10 minutos de caminhada de descanso. Então, assim, vai te trazer um cansaço na hora? Vai, você vai ficar ofegante. Mas vai te trazer todos os benefícios. Eu, por exemplo, o que eu prefiro? Eu, Juliana, tá? Eu não gosto do moderado, do cardiovascular moderado. Eu prefiro o treino HIIT, não só em termos de prevenção de Alzheimer, mas porque eu não gosto de monotonia.
Então eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa, apesar de eu gostar muito de rotina em alguns sentidos, eu não gosto de ficar fazendo a mesma coisa. Me cansa, a não ser, por exemplo, quando eu quero fazer meditação correndo. Eu quero me desligar mentalmente, né? E aí, como eu ensinei pra vocês na live anterior, você vai só observando a respiração, observando seus passos, aí eu faço uma corrida longa distância. Mas, em geral, eu gosto muito de fazer o HIIT. Eu já desligo também a minha mente muito rápido no HIIT, porque não dá tempo você ficar pensando um mundo de coisa, enquanto você tá lá, né, fazendo uma coisa rápida. Claro, para fazer HIIT, para fazer cardiovascular, né, gente? Vamos voltar aqui. Você é sedentário, nunca foi ao médico, nunca fez os exames que são necessários para fazer exercício físico. Você não vai fazer isso aqui agora. Primeiro você vai passar no seu médico, né? Vai fazer um eletro, vai fazer um teste de esteira. Aí se o seu médico te liberar, aí você começa a fazer. Claro, você não vai começar também, passou pelo médico, o médico liberou. Ah, então já vou começar a correr no HIIT. Não. Você vai fazer 3 minutos de caminhada leve, 3 minutos de caminhada moderada. 3 minutos de caminhada leve, 3 minutos de caminhada moderada. Entendeu? Aí quando passar um mês, você vai ver que a caminhada tá muito leve. Você não tá nem... Tá muito leve, leve demais. Aí você vai aumentar. Você vai fazer uma caminhada moderada, 3 minutos, e vai correr 3 minutos. Caminhada moderada, 3 minutos, corrida 3 minutos, entendeu? Então o ritmo você vai ditando ao longo, à medida que o seu tempo ele vai se acostumando. Então o primeiro tipo de exercício, que é o cardiovascular, você vai fazer por 45 minutos, no ritmo só, moderado, tá? Direto, 45 minutos direto. Então é caminhada moderada, direto, né? A Lili colocou aqui pra mim, seria andar com pressa, exatamente. O que eu vejo os idosos fazendo? Gente, vai um grupo de idosos caminhando, conversando. Uma lentidão. Aquilo ali te tira do sedentarismo, mas não vai te ajudar a prevenir doenças dessa forma aqui. Então vai te ajudar, você vai ser um idoso mais flexível, né? Com menos problemas, vai. Mas não tem a força que tem esses dois exercícios que eu estou falando para vocês. Então, caminhar não é ficar conversando e ir devagar, não. É caminhar para sentir um esforço. Você não sente isso para qualquer exercício. Não só para cardiovascular, mas também musculação. Se você tá com 1 quilo que você não tá sentindo nada, vai ter que aumentar para 2. Aí passou um tempo e não tá sentindo nada, vai aumentar para 3. Porque o corpo ele precisa desse esforço para ele produzir todos os efeitos que vão te trazer essa renovação celular, tá? Então, tanto caminhada, tanto bike, tanto natação, tanto musculação, você tem que estar sentindo algum esforço. Então, no cardiovascular moderado, é um exercício físico que você vai fazer, vai manter um ritmo por 45 minutos, um ritmo que te traz um cansaço, mas que não é um cansaço exagerado, que você conversaria. No HIIT, você já vai fazer intervalos tranquilos, mais leves, com intervalos mais fortes. Tá? Aí você vai ditar pelo que você sente, tá? Então, você vai no HIIT, você vai fazer um esforço maior, não é um moderado, é um mais alta intensidade. Por quê? Porque você vai fazer só por 3 minutos. Então, por exemplo, caminhou mais levezinho. Quando você for correr 3 minutos, ou quando você for fazer uma caminhada mais moderada, é uma caminhada mais forte, tá? Sempre tem que ser numa intensidade maior, porque senão não é HIIT, é treino intervalado. Então, intervalo lento, intervalo rápido, intervalo lento, intervalo rápido, tá bom? Isso vai trazer uma oxigenação no cérebro, vai te trazer concentração, vai te trazer atenção, diminui sua fome, rapidamente vai te trazer vários benefícios, tá bom? E aí eu vou ler agora as perguntas de vocês pra gente continuar. Vera colocou, pode ser dança? Então, esses 2 exercícios não tem substituição. Tem assim, como eu falei pra vocês, a gente pode fazer variações, tá? Você pode fazer variações. A dança é muito legal também, mas não vai ter o mesmo efeito do HIIT, nem vai ter o mesmo efeito desse cardiovascular moderado. Ah, Juliana, mas eu bati a perna aqui, eu não vou fazer HIIT e eu não vou fazer o treino cardiovascular moderado. Então dança. Pelo menos você vai estar fazendo algum exercício, né? Vai melhorar também seu condicionamento. Traz muitos benefícios também, mas não todos. Então entendam assim, que em termos de todos os benefícios que eu falo, em termos de potência, em termos assim, de força de benefícios, esses 2 são os melhores. Mas a dança é muito bom. Pilates, né? Como acho que a Lucimara colocou aqui, é muito bom.
Né? Boa noite, Leonese. Não tinha te visto aqui ainda. Maria Helena também. A Maria Helena que colocou. Pilates é bom. Tem vários exercícios que são ótimos, que vão ajudar também. Mas não é a mesma coisa, tá? Então, vocês podem fazer. Ah, eu não quero fazer nada. Então, faz dança. Ah, eu não quero fazer 3 dias de HIIT ou 3 dias de cardiovascular. Então, faz pelo menos um dia de HIIT ou de cardiovascular. E aí, os outros 2 dias você faz de dança. Entende? A gente só não pode não fazer nada, tá? A gente não pode ficar parado. Quais são os benefícios, por exemplo, do HIIT também, além da questão da prevenção de demência? Queria citar isso para vocês, que eu acabei não citando. Você pode fazer em casa. Então, muitas vezes a cuidadora fala assim, mas eu não... Para fazer o cardiovascular, eu não tenho bicicleta em casa, não tenho esteira, não sei o quê. Você pode fazer o HIIT em casa, porque dá para você correr no seu quintal, dá para você correr na sua sala. Meu apartamento aqui é pequenininho. No início da pandemia, né, eu corria muito aqui em casa. Eu ficava assim... Aí eu falo correndo que vocês vão imaginar que o apartamento é grande. Não é. Inclusive, vocês já me viram fazendo live, né, no meu apartamento. Eu ficava correndo aqui, pra lá e pra cá, de uma parede a outra, 3 minutos. Aí, 3 minutos andava, tal, e ficava 3 minutos correndo. Dá para você fazer na sua casa, no seu quintal. Então, não tem desculpa. Você pode simular, por exemplo, que você está correndo. Vai dar na mesma coisa que você correr numa pista, tá? Praticamente a mesma coisa. Você faz o estímulo de corrida parada, é o que a gente chama de corrida parada. Você pode ficar na corrida parada por 3 minutos. Já sou fera nisso, que eu fiz muito na pandemia também. E depois... 3 minutos você fica andando pela sua casa, vai e volta andando. Então, é um dos benefícios, porque é muito prático. Aí não tem como falar assim, mas eu não tenho como sair e deixar minha mãe sozinha. Não tem desculpa, gente. Não tem, tá bom? Colocou um tênisinho, você faz HIIT na sua casa, você já sai de sedentarismo, você já previne doenças, tá? Então, não tem como dar desculpa, felizmente. Solange colocou aqui,